Élida, você vê distorções preocupantes aprovadas nesse orçamento pela comissão e começando por essa previsão de 50 bilhões de reais em emendas, né? Karen, interessante, a matéria fala, né? A gente tomou 3 meses do exercício que até então estava sendo executado de forma provisória. A lei orçamentária só agora efetivamente vai poder ser promulgada e de fato ser executada. O que a gente tinha até aqui nos primeiros meses era uma autorização excepcional da lei de diretrizes orçamentárias. Então se gastava o equivalente a 1/12, ou seja, um limite mínimo de continuidade da máquina. E algumas das questões que os parlamentares mostram é o quanto é frágil o diálogo entre executivo e legislativo. A razão pela qual o orçamento não havia sido aprovado até aqui era, inclusive, a forma como o Congresso se recusava a cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal em relação às próprias emendas parlamentares. Eles chegaram a propor um plano de trabalho, um acordo com o Supremo, foi homologado, o próprio Congresso voltou um pouco atrás com emendas de líderes partidários, falseando a transparência de quem indicou. E agora, aparentemente, efetivamente chegou a um acordo e aprovaram a lei orçamentária. Significa que está resolvido? Não. Há vários impasses, veja você, em relação, por exemplo, a despesas obrigatórias subestimadas. O Bolsa Família, por exemplo, vai ter uma pressão de fila de espera, que alguns dos cidadãos não vão acessar o benefício. O próprio governo conta, por vezes, com receitas que não são certas de serem arrecadadas. E o desafio mais importante que a gente não debate com a sociedade é a fragilidade do planejamento que ordena prioridades. Em última instância, o debate no orçamento no Brasil me parece sempre aquela lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro. Os parlamentares aumentaram as suas emendas, 50 bilhões, como você bem disse, mas, ao mesmo tempo, a custa de esvaziar o pé de meia, o Bolsa Família, programas muito relevantes que atendem a população mais vulnerável. Então, na falta de um bom planejamento em que se esclareça quais são os fins do orçamento público, efetivamente é farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora, Vila, sobre os cortes em ciência e educação, bandeiras tão defendidas por esse governo. Alguma surpresa? Não, o orçamento não vai ser cumprido, não é a primeira vez. Então, é uma prática brasileira dos últimos tempos que o orçamento é para inglês ver, como se diria lá no longínquo passado. Segundo, aprovar no final do primeiro trimestre, era para ser aprovado ano passado. Terceiro, é o momento mais importante do Congresso, seria a discussão do orçamento. Esse é o grande momento para saber para onde vai o dinheiro. Foi identificado que tinha cerca de 30 parlamentares presentes na sessão. Só deputados são 513, senadores são 81. Onde eles estavam? Como alguém pode acompanhar virtualmente uma sessão tão importante? E mais ainda, pelo que foi identificado na matéria, tiveram apenas 40 minutos para receber esse relatório final. Em suma, é uma farsa, né? Como é aprovado o orçamento. E o pior de tudo, acho, no meio desse circo de horrores, são as emendas parlamentares, que é uma fortuna, que não há qualquer controle desse gasto, né? Que no fim serve para a reeleição dos parlamentares o ano que vem, em 2026. Em suma, está tudo errado. Agora, isso teria de ser modificado. De que forma? Com a presença mais forte da sociedade civil e, principalmente, com parlamentares que tivessem compromisso republicano, deputados federais e senadores. E quem resolve essa questão? É uma pessoa, o eleitor. Então, o eleitor, esperar que em outubro do ano que vem, ele tenha um pouquinho mais de consciência para saber quem ele vota. Porque todo esse circo aí que prejudica, especialmente os mais pobres, eles não estão lá porque foram impostos, não são deputados biônicos ou senadores biônicos, todos foram eleitos. O orçamento é mal feito, não há a mínima noção realmente de planejamento, concordo absolutamente com isso, não há uma discussão com a sociedade, não há uma discussão entre os parlamentares e continua esse saque organizado do erário chamado de emendas parlamentares.